Fica o convite para ligarem as câmeras, se quiserem, né? Se quiserem, se puderem, né? Se tiverem uma condição que permita isso, às vezes estão no trabalho, não tem como, estão aí em plano de fundo, né? Secundariamente acompanhando, tendo que dar atenção a outras coisas, a gente entende, ou tá mais confortável em casa. Mas quem puder, quiser ligar a câmera para a gente poder se conhecer, olhar olho no olho, é tão agradável para a gente aqui, é muito bom. Se não, fica assim mesmo e a gente compreende a dificuldade. Beleza? Vamos lá. Então vamos começar a abordar. Quem tem um tópico específico lá do curso, do que já assistiu, quem quer falar o que já viu e de tudo que já viu, o que tem achado e o que ficou de pendência? Carlos, você voluntariou ali, ó, já vi a mão levantada. Boa tarde. Fala aí, Carlos, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Então, eu não posso ligar a câmera, infelizmente, mas estou aqui acompanhando. Como o meu recado é breve, então eu me voluntariei para falar o primeiro. Eu e o Raul, eu não sei se vocês devem lembrar dele, porque ele faz bastante perguntas lá no, durante os módulos do curso, principalmente da parte do comportamento, né? Parte comportamental, tem feito algumas perguntas. E a gente tem estudado junto, né? A gente montou um grupo de estudos e semanalmente a gente tem trocado ideias, dúvidas, enfim, né? Até convido os colegas, se quiserem participar também, fiquem à vontade. Bela iniciativa, muito bom. Porque eu acho que acaba enriquecendo. Às vezes, por exemplo, eu tive dúvida durante algumas exposições, dúvidas pontuais, e ele acabou tendo um entendimento e me ajudou, e vice-versa. Tá? Então, achei que foi de grande valia. Eu só gostaria de colocar, a gente passou do primeiro módulo agora, né, comportamental, e está indo para taxonomia. E a gente vai pular, né? Eu acho que ele comentou com vocês por e-mail que vai pular, enfim, a ordem lá entrou psicologia positiva, mas a gente achou mais lógico, mais didático, vamos dizer assim. E acho que inclusive vocês falaram que na hora que acrescentaram o módulo, acabou a psicologia positiva entrando entre a comportamental e a taxonomia. Então, a gente vai pular e fazer dessa forma, que a gente achou mais didático. E a minha sugestão só seria em relação a exercícios que a gente possa fazer para poder fixar os conteúdos, né? Eu acho que seria, se vocês puderem preparar algo nesse sentido, seria muito interessante. Sei que vocês fazem durante as aulas. Eu, por exemplo, tenho o hábito de ir pausando antes de vocês darem a resposta, para ver se é o mesmo entendimento, né, que eu estou tendo que os senhores. Então, é isso. Só fica a nossa sugestão. Se puder, né, for possível, colocar, introduzir esse tipo de questionário para fixar os conteúdos, seria muito relevante para a gente. No mais, é só elogios, acho que bem completo mesmo, direto ao ponto, né? Tudo que a gente precisa, com exemplos clínicos dentro do curso, bem interessante. Bom, obrigado. Então, já queria ter uma palavra em cima do que você falou, né? Porque a gente respondeu, até respondi alguém lá que realmente solicitou isso, né? De ter questionário, exercício. Na verdade, nós estamos já recebemos esse feedback de vocês lá. Acho que pode ter sido até você que postou ou o próprio Raul, não sei. Mas eu respondi, cheguei a recentemente responder alguém falando que a gente então ia fazer essa tarefa de casa, né? Ia fazer nossa lição de casa. E a gente vai fazer mais do que apenas os exercícios. A gente vai separar textos que acompanhem cada aula ali. Ou seja, para essa aula, esse texto, e está aqui o exercício. Para essa aula, esse texto, está aqui o exercício. Eventualmente, o exercício com gabarito, né? Vocês possam responder e também ter ali um gabarito para testar o próprio conhecimento e ficar mais autossuficiente nisso.
Mas é uma excelente sugestão, realmente, quando a gente leu ali, quando eu até falei com o Pedro, pô, Pedro, surgiu aqui uma solicitação que é pertinente mesmo. Acho que faltou, acho que a gente precisa fazer. Agora, como são muitas aulas, você vai ver que são muitas aulas, o curso é completão, então isso vai sendo feito progressivamente, e a gente vai introduzindo isso lá para vocês, e vamos começar a fazer isso a partir das férias. Estamos encerrando o período do semestre letivo agora, com banca de monografia, com um monte de orientação para terminar, de banca para ler, para participar, entrega de nota, essas coisas todas, e isso tudo, estamos num período mais cheio de atividades. Acabei de sair de uma banca para entrar direto aqui. Fiz uma banca agora 14 horas, para emendar aqui 15, então, e assim segue quase todos os dias. Mas vamos entrar de férias, dar um gás nisso, fazer uma jornada nossa de imersão em produzir esses exercícios e adicionar textos também complementares que enriqueçam lá o estudo de vocês. Beleza? Em relação à escolha do módulo, de depois da análise do comportamento, colocar a psicologia positiva e THP, é porque quando você vai para o módulo de taxonomia, uma das coisas que faz parte do módulo é apresentar o déficit nas HPs. E se você não conhece as HPs, né, quem acompanha nossas lives já está até bem por dentro disso. Mas muita gente que comprou o curso sem nos acompanhar tanto pode ficar perdido. O que é HP? Que HP de imunidade social é essa? O que é isso? Então ficaria perdido. Algumas são auto-intuitivas, né? Autoestima, autoconhecimento. Mas raciocínio realístico otimista, o que é isso? O que é HP de imunidade social, de hedonismo responsável? Algumas são autorais, a gente fabricou o nome para elas. Então, a gente pretendeu apresentar primeiro. Mas, de fato, os alunos são autônomos dentro do curso. Vocês podem, inclusive, não, eu estou com um caso de transtorno dependente. Já vai lá na taxonomia do dependente, já vai lá no tratamento do transtorno de personalidade dependente. Vocês têm essa possibilidade de ir na matéria, no assunto que for pertinente para o seu momento, a sua necessidade clínica, inclusive. Então, vocês têm essa possibilidade. A gente só colocou antes para poder, quando falar das HPs, vocês terem sido apresentados a ela. Foi só por essa lógica. Beleza? Mas aí pode pular, pode inverter a ordem. Já conhecendo, pode fazer essa transição à vontade. Tá ok, maravilha. Muito obrigado aí pela devolutiva. E a gente fica no aguardo, né? Ansioso. Mas é muito bom porque eu tenho o hábito, por exemplo, apesar de já ter passado pelo módulo comportamental, por exemplo, eu tenho o hábito de reler, de tomar nota. Eu transcrevi, por exemplo, tudo, apesar de ter o material em PDF e tudo mais, né? Para assimilar os conteúdos, eu funciono melhor escrevendo. Então, resolvi rever todo o conteúdo e foi muito bom, porque a cada vez que a gente toma nota, enfim, né, busca o conhecimento, até durante a fala de vocês, para exemplificar, fica mais claro, né, para a gente que está, vamos dizer assim, aprendendo ainda. Não está muito habituado com os conceitos, tá? Mas eu te agradeço. Muito obrigado. Maravilha. Pedro, alguma consideração? Tem alguma outra pergunta? Alguém mais levantou a mão, não teve? Aí tem perguntas aqui no chat, é isso? Temos aqui, ó. A Érica está sugerindo aqui, ó, no chat, que a gente coloque eventualmente o PDF, né, da aula, acompanhando cada aula, é isso? Temos que ver se isso é possível, né? Não sei se o sistema lá permite isso, acoplar junto a cada aula o PDF, tem que dar uma olhada, mas se for possível, a gente pode tentar providenciar. A princípio está num link, né? A gente criou um link só para ter tudo ali acumulado, né? Acreditando que isso seria facilitador. Para que o link com todos os materiais, para não ficar, onde é que está esse material? Tá lá dentro da aula, então eventualmente a pessoa já teria tudo ali dentro de um único link, tudo acumulado, mas pode manter o link e tentar colocar também, né, adicionalmente, acompanhando as aulas. A gente pode buscar isso. Vamos ver com o nosso suporte, ver se isso é fácil de fazer, se o sistema permite. Permitindo, a gente faz isso aí sim. Tá bom? E o Gustavo
está pedindo aqui um material sobre autismo e análise do comportamento. O nosso curso, na verdade, ele não compreende o autismo, né? Os transtornos infantis. Claro que se você tem essa base em análise do comportamento completa, entendimento dos transtornos pela análise do comportamento, que é o módulo de taxonomia, o tratamento completo dos transtornos, claro que depois dessa base, você é capaz de ler e entender qualquer coisa dentro do escopo analítico comportamental, cognitivo comportamental. Então, mesmo que você vá vai estudar um transtorno infantil, ele se desenvolve pelos princípios da ciência do comportamento, né? Só que desde a infância, o indivíduo ainda é criança, não chegou à vida adulta. Então, você vai ter essa facilidade. E a gente não tem, então, módulos de tratamento de transtornos infantis, a gente não tem esse viés dentro do curso. E a gente até entende que os princípios explicativos e a capacidade de explicação é a mesma, mas o trabalho clínico é diferente, porque com criança você vai fazer duas abordagens. Uma direta a ela, através de processos lúdicos que desenvolvam os repertórios que ela precisa através desses encontros clínicos, então tem que ter muito recurso de jogos, materiais para trabalhar, e também ter uma abordagem à família, orientando ali, treinando eventualmente as habilidades educativas dos pais para serem colaboradores, né, colaborativos no processo terapêutico. Então você tem essas duas abordagens. Então isso requer realmente uma outra formação no que se refere à parte de tratamento, de entendimento. Os princípios aqui já te ajudarão a entender qualquer relação humana com o mundo, mesmo na infância. E para tratamento, aí sim, tem que ter recursos específicos, especializados, lúdicos, tem que gamificar o processo terapêutico com a criança, focado naquilo que ela precisa de desenvolvimento, e os pais, inclusive, como tarefa de casa, continuar esses jogos, essas atividades, ter horários com a criança para fazer atividades, além de mudar o seu estilo de relacionamento com ela, que são os estilos parentais. Então aí é uma outra formação. Agora, claro que ao longo da carreira, dos anos aí, nós acumulamos material sobre trabalhos infantis, né? Embora não seja o nosso foco, a gente não trabalha especificamente com crianças, né? E a metodologia de análise do comportamento aplicada ao desenvolvimento de repertórios em crianças autistas seja uma metodologia toda específica, baseada em modelagem discreta, em discrete trails, que é chamado de ABA, né? Ficou convencionado, né? Popularizado como método ABA, mas na verdade é análise do comportamento aplicada à modelagem de repertórios em crianças com atrasos no desenvolvimento, crianças neuroatípicas. E aí a gente pode até disponibilizar isso para vocês, sim. Não tem problema não. Aí tem que ver um canal para isso. De repente eu passo para o Bruno, ele manda no WhatsApp para vocês, para não ficar na estrutura do curso, né? Porque não faz parte do que a gente apresenta ali. Ah, não tem problema nenhum, a gente tem material. Ajude-nos a aprender, que é uma cartilha bem didática para trabalhar com autistas, mas a gente não se compromete aqui a ensiná-los a fazer esse trabalho. Primeiro que a gente não é especialista nisso, né? Temos porque acumulamos ao longo da vida, mas não temos, não nos autorizamos a falar, a dar tratamentos específicos para a criança, que a gente não faz parte do nosso portfólio de domínios, né? Mas fica tranquilo, já vou anotar aqui e mandar material ABA para vocês lá no grupo. Mando para o Bruno, ele posta no WhatsApp de vocês como um benefício extra, né? Tá bom, Gustavo? Mesma coisa, ó, aí vem um monte de demanda. Material sobre adolescente. Não é o nosso público, gente. Tem um monte de coisa aí, ó. O lance é o precedente. E vocês podem encontrar muita coisa através de uma pesquisa pessoal também, né? Mas não é o foco do nosso curso. Tem que ficar bem claro. Embora seja bem viável fazer as adaptações, porque o adolescente ele está se preparando para inaugurar a sua adultez, então ele precisa das HPs. A gente tem um material também que é a teoria dos domínios da maturidade, que está lá no Telegram, e também tem... de vez em quando a gente está comentando isso nas lives, é interessante, eu trabalho muito com esse modelo de critérios de maturidade, e nós temos muitas lives de supervisão que a gente fala sobre os adolescentes. Então, para quem estiver trabalhando, vá lá no módulo dos encontros de supervisão e busque pelos títulos só de casos de adolescentes, porque aí a gente trabalha de forma bem prática
as necessidades psicológicas da adolescência e também o manejo com a família, que é muito importante. Foi agora, né? A última agora também foi sobre adolescente, né, Lincoln? Foi um caso, né? Sexta-feira passada, foi excelente. Foi excelente a discussão. Então, fica a indicação. Agora, tem muitos livros também, assim, em termos de indicação de material. Tem um livro chamado Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes. Um ótimo livro para quem quer começar nesse trabalho, né? Embora, como a nossa ressalva aqui é que a gente não faz um curso, não formata um curso para crianças e adolescentes. Há muitas especificidades que eventualmente não faz parte dos nossos domínios, da nossa entrega, mas esse livro é muito bom. Tem outro livro para trabalhar com crianças, né? Especialmente com crianças, chamado Bons Pensamentos, Bons Sentimentos, muito legal, que não traz só parte de pensamentos sentimentais, também exercícios comportamentais, é bem interessante. Para trabalhar com os pais, SOS, Ajuda para Pais, muito bom. Tem um livro da Lígia Weber, que é uma analista do comportamento bem renomada, chamado Eduque com Carinho, embora tenha uma abordagem acessível às famílias, é um livro muito consistente e ótimo para os terapeutas também. Lígia Weber. Eduque com Carinho. Muito legal. Então, são alguns textos iniciais para quem quer. Mas esse TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental para Crianças e Adolescentes, talvez valha a pena começar por ele, para ter uma abordagem, né? Sabe, ter aí a aplicação desses processos terapêuticos para crianças. Crianças e jovens, né? O José Marcos pediu para comentar sobre os esquemas iniciais desadaptativos. Então, sobre essa parte mais teórica, acerca desse conceito, os esquemas são formados a partir das necessidades emocionais. A gente tem que sempre partir desse ponto. Necessidades emocionais ou psicológicas, tanto faz. São diferentes das necessidades biológicas, né, ou fisiológicas, que são as necessidades de sobrevivência. Quando a gente fala necessidade de alimento, de hidratar-se, de oxigênio, tudo isso é para a gente sobreviver. São necessidades para o organismo. E as necessidades emocionais ou psicológicas já é um segundo grupo de necessidades que promovem a felicidade. Não é mais para a sobrevivência, é para a felicidade, é para a pessoa. Então, a necessidade de ser notado, de se sentir corajoso, de se sentir inteligente, de se sentir livre, todas essas necessidades são a partir delas que os esquemas são formados, porque nós temos a criança que, como todo ser humano, nasce com essas necessidades psicológicas, né? Dentro da análise do comportamento, essas variáveis, né, podem ser operacionalizadas, né, pelo conceito de operações estabelecedoras, e imagina a criança nascendo com todas essas necessidades psicológicas e buscando o envolvimento social para atendê-las, assim como ela busca o alimento, ela busca também a atenção, ela busca o reconhecimento, ela busca a proteção, o cuidado, ela vai buscar. E são a partir das experiências que ela viver, vão ser formadas os esquemas. Os esquemas, então, são as percepções sobre as necessidades psicológicas, são evocadas depois, mais tarde, porque quando passou pela experiência, ocorreu um treino discriminativo. Então, se a criança tinha necessidade de atenção e ela buscava a atenção das pessoas e ela não recebia, ela pode começar a formar um esquema de que as pessoas não estão nem aí para mim, eu sou invisível, ninguém se importa comigo, né? Eu não vou conseguir obter o que eu espero das pessoas, né? Eu sou indesejável. Então, todas essas percepções que não precisam ser verbais, né? Essa relação discriminativa pode ocorrer mesmo não verbalmente, que a gente diria inconscientemente, elas vão sendo formadas a partir daí. E aí, toda vez que aquela necessidade novamente aparece na experiência do indivíduo, aparece também, né, ele sofre o controle esquemático, o controle dessa percepção que ficou. Aí você pega a criança que é mais vulnerável, tem pouco repertório, pouco conhecimento de mundo, pouco histórico, né, resiliente, e ela passando por vários transtornos experienciais, né, de
ser sufocada na provisão, ou ser negligenciada, ou ser machucada nas experiências. Então, ela vai formando percepções muito conturbadas, percepções muito distorcidas que, ao passar do tempo, esses esquemas iniciais vão se tornar desadaptativos porque o cenário vai mudar, as coisas vão mudar, ela já se tornou adulta, mas ainda continua percebendo as coisas da mesma forma. Por isso, né, os esquemas iniciais, naquele momento, foi o melhor que a criança pôde desenvolver. Foi o que estava acessível a ela, para sobreviver às circunstâncias transtornantes. Se torna desadaptativo depois, quando o contexto muda e ela ainda está condicionada àquela percepção. Ok? Mas a todo momento nós estamos formando esquemas, porque a todo momento estamos formando percepções sobre as nossas necessidades emocionais e as experiências que temos em relação a isso, sendo que os esquemas iniciais são os mais fortes, dada a vulnerabilidade, pouco repertório, pouco histórico anterior, né, resiliente, etc. Mas a todo momento estamos formando. Todos nós formamos esquemas, e parte é adaptativa, saudável, flexível, porque a provisão foi suficiente, parte é transtornado, e isso varia, e a única maneira de não formar esquemas desadaptativos é tendo uma história perfeita o tempo todo, como se não existe, a gente está sempre ou, né, recebendo demais ou não recebendo, e transtorna. Isso aí. E acaba que, quando uma necessidade está transtornada, as formas de lidar com as situações em que elas estão presentes vão ser defensivas, né? Em regra, ou, se for mal atendido, o indivíduo vai entrar num modo defensivo para poder lidar com as situações em que elas estão lá presentes. Então, nós estamos aqui, ó, nesse momento, com necessidade de conhecimento, né? Vocês, a gente de entregar e ser validado, reconhecido, agradá-los nesse sentido. Então, tem necessidades aqui. Se isso é transtorno, se qualquer uma delas foi transtornada, uma vez que essa é uma situação que tem necessidades em curso, tanto para vocês quanto para a gente, né, dos dois lados, então isso pode ser um palco de oportunidade para gatilho, ser um gatilho que evoque comportamentos não muito saudáveis, né, defensivos ou exagerados de algum tipo, né? Então, a gente vai analisando isso. Quando o indivíduo, então, reage com algum excesso, é algum excesso defensivo, mobilizador, fuga esquiva, reasseguramento, mobilizador, compensatório, dependente. Você vai ter algum excesso que foi ativado num contexto em que a necessidade estava ali governando, a necessidade transtornada. Como temos várias, tantas podem ter sido positivamente atendidas, e a gente está saudável em relação a elas, mas naquelas que foi alterado, né, que o indivíduo desenvolveu esse esquema, quando houver um gatilho, porque aquela necessidade está em curso, mecanismos cognitivos mal formados e reações excessivas vão ocorrer. E aí a gente tem que ajudar o cliente a perceber isso. Nico, a Eliane, que tinha perguntado sobre material de adolescentes, ela esclareceu o que ela estava perguntando sobre o livro, né? Realmente, até o final do ano, pessoal, a gente vai publicar, a previsão, o novo livro de taxonomia contextual funcional, né? Como a gente já... Só que para os transtornos da infância e adolescência. Tá, foi nesse contexto, então, porque veio o pedido de aba e o material de adolescente. Eu não entendi que estava falando de uma outra live, de outro momento. Achei que fosse agora aqui. Esse material aí está realmente em produção. Foi uma falha de compreensão aqui da minha parte de entendimento. Não era um pedido agora de material de adolescente, era perguntando como é que estava a produção, né? Como é que está o nosso andamento na produção do material para adolescente. Entendi. Valeu. E nós temos a mão levantada aqui da Silvia. Olá, pessoal. Bom estar aqui de novo. Silvia aí. Tudo bom? Tudo bem?
Eu achei interessante porque as ideias vão se ramificando. Ontem mesmo eu estava lendo, assistindo a aula e pensando sobre a sugestão do Carlos. Falei, nossa, eles poderiam fazer, ao final, algum material de avaliação de conteúdo, assim, tipo tópicos mais De importantes. autoverificação, né? Isso, de autoverificação. Será que eu entendi o que era para entender desse tópico, né, desse módulo? Eu fiquei muito na dúvida. Uma outra coisa também que a Érica falou sobre a questão do material, porque às vezes, assim, eu falo, gente, porque como vocês têm uma bagagem muito grande já, e vocês falam tantas coisas que às vezes eu fico, gente, mas eu não sei isso que eles estão falando. Onde que eu leio mais sobre isso? Porque para vocês é algo muito familiar. Então, vocês falam das HPs, vocês falam, né, de todas as palavras técnicas com um primor tão grande. Fala, ai, gente, mas eu não consigo entender tudo isso. Tem hora que eu me perco mesmo, sabe? Então, aí eu fiquei pensando, onde eu entendo isso, para poder também falar próximo, igual vocês falam, e compreender o conteúdo. Então, minha sugestão seria essa também, mais ou menos o que a Érica falou, a questão de ter os slides, né, separados, eu achei bacana também que vocês disponibilizaram. E uma outra coisa que eu fico na dúvida é quando fala sobre esquemas e crenças. Eu não sei fazer a distinção. Aí eu li em algum artigo falando sobre que Beck, né? Beck falava de crenças e que Jung fala de esquemas, mas que são contextos são palavras diferentes, mas para escrever, para falar sobre a mesma coisa. Eu quero confirmar se é essa mesma compreensão que eu tive, se está correto. Sobre essa questão aí, realmente os teóricos, né, cognitivistas, às vezes, eles se contradizem, eles afirmam certas coisas, mas sem análise do comportamento, você fica sem precisão conceitual. Então, vamos colocar assim, né, o Beck vai dizer que existem as crenças centrais, intermediárias e pensamentos automáticos. Né? Aí, pensamentos automáticos são é melhor até começar pelas centrais. Centrais são as descrições sobre as propriedades das coisas, né? Sobre como eu me vejo, ou seja, eu descrevo as minhas propriedades, como eu vejo o mundo, descrevo as propriedades do mundo. Então, quando eu digo, né, o mundo é cruel, descrever uma propriedade, pode ser verdadeiro ou não, verificável ou não, mas é uma descrição. Né? Eu sou inteligente, é uma descrição. Eu sou incapaz, é uma descrição. As pessoas são confusas, é uma descrição. Então, são descrições últimas das propriedades das coisas. Já as crenças intermediárias, elas estabelecem relações entre as coisas. Às vezes, a descrição fica incompleta. Né? Mas, por exemplo, né, se as pessoas são maldosas, não devo contar meus segredos a elas. Então, aí tem uma relação entre as coisas. Quando você estabelece uma relação, de forma geral, é intermediária. Quando você aplica a crença intermediária numa situação específica, aí tem um pensamento automático. Então, por exemplo, eu acabei de conhecer o João, né? Suponhamos. E aí eu estou aqui conversando com o João e eu penso, não devo contar nada para o João, porque as pessoas são maldosas. Aí é um pensamento automático, porque eu já estou aplicando num contexto específico. O Beck vai dizer que as crenças, os esquemas são conjuntos de crenças e são mais profundos. Isso fica bastante vago em muitos dos textos dele. Né? O Jung vai dizer que os esquemas do Beck ficaram muito racionais. O Beck ficou trabalhando muito, né, na razão, né, nesse sentido de cognição. E quando o Jung traz esquemas, ele está falando assim, não quero que seja o esquema seja um conceito frio, como ficou do Beck, porque ficou muito racional. Eu quero que ele seja um conceito mais quente, porque eu quero também mais emoção. E aí o Jung, ele diferencia assim, eu estou trazendo razão e emoção para questões muito profundas. Acaba, Silvia, que fica bem indistinguível, né, na minha visão, esquemas de crenças centrais, porque, na verdade, são os esquemas, né, nesse sentido, são as percepções, descrições
né, das experiências relacionadas às necessidades emocionais. É o que se aproxima mais de uma operacionalização. Quando você está falando das necessidades emocionais ou psicológicas, que a gente estava colocando, e das experiências que você tem em relação a isso, como você descreve isso, aí estão os esquemas. Né? Como que são as experiências, por exemplo, de reconhecimento e admiração? As pessoas, eu não sou admirável, né? Não tem que esperar que as pessoas me elogiam, reconheçam o meu trabalho. Isso é um esquema. Né? Então, você olha assim, por exemplo, lá para o inventário do Jung, né? O questionário dele. Cada item ali, se você está se identificando com aquelas descrições, está formando um esquema. E o que tem naqueles itens? Descrições sobre como você reage nas experiências emocionais, como que as pessoas reagem, né? As pessoas estão disponíveis para mim, não estão disponíveis, elas me humilham ou não, eu que faço muitas coisas por elas, né? No caso do esquema de autossacrifício, ou no meu passado não teve muitas pessoas para me darem atenção, cuidado, proteção, ou seja, está descrevendo o histórico, né? De uma forma mais, né, em perspectiva. Então, quando a gente está se referindo às experiências psicológicas, estamos falando dos esquemas. Fica mais claro essa forma de ver. Né? Lincoln pode complementar ou trazer outra também visão. Porque uma forma como eu entendo, né, a ideia que o Jung quis trazer, ele quis fazer o seguinte: as crenças são isso que o Pedro falou, as crenças são os textos, né, vamos chamar assim, verbais condicionados, as regras condicionadas. Sou burro. É um texto, é uma ideia, é uma descrição. Está condicionado. Eu tenho essa visão de mim por conta de coisas que eu passei, ligada à necessidade de reconhecimento, de apreciação, de ser inteligente, ser vista dessa forma. Não fui depreciado, ser burro, não vai nada direito, não, fui sofrendo consequências ruins em relação a isso, construiu uma regra identitária, né, uma regra, uma crença central, um texto sobre mim, uma descrição, sou burro. E eu tenho vários. Sou burro, portanto, não adianta tentar nada porque eu vou errar, vão rir de mim, vou fazer besteira, porque sou burro. Então tem vários textos relacionados, condicionados, várias descrições. O que o Jung fez? Inclusive, ele lista, como o Pedro falou, ele lista lá vários textos. Né? Quando você vai no inventário de esquema, tem lá vários textinhos, que se o cara lê aquilo é mais ou menos o que eu penso, ele vai marcando, né? De acordo com isso. Então são regras, são estruturas verbais condicionadas e sobre si, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre tudo. São as crenças. O que ele fez? O que eu entendo como esquema? Lembra que no primeiro módulo, já lá no módulo de análise do comportamento, a gente explica a diferença entre descrição, classificação e explicação. A explicação dessas crenças serem formadas são as necessidades sendo mal atendidas ao longo do tempo. Essa é a explicação. Aí você forma regras, né, condiciona regras. Essas são as crenças. E o que é um esquema, então? Uma categoria. Eu entendo os esquemas como uma forma de classificar esse conjunto de regras a partir de necessidades emocionais. Você tem a vivência das necessidades formando classes de regras condicionadas, estruturas verbais condicionadas que guiam a percepção e a conduta do ser humano nos contextos gatilhos, né, ligados à necessidade, e podemos dar um nome para elas. Você está sempre vendo que as pessoas maltratam, ferem, não são dignas de confiança e que, portanto, vai sofrer na mão delas, elas vão te trair, não se pode entregar segredos. Você tem essa estrutura toda verbal condicionada? Vamos dar um nome para isso de abuso. Você tem crenças de abuso. Então, um esquema de abuso é uma categoria criada para alguém que condicionou várias estruturas verbais sobre si, sobre o mundo e sobre o que vai acontecer, baseada nessa temática. Então, são categorias temáticas de crenças ligadas a necessidades, mal atendidas ao longo do tempo, entendeu? Então, o Jung vai chamando de esquema, o Beck chama de crença. Crença é a verbalização que o indivíduo pensa ou profere. Esquema é o nome dado a esse conjunto de verbalizações que são os seus temas de vulnerabilidade. Importante, interessante, é isso mesmo, possível, porque lembrando que Beck nem Jung eram analistas do comportamento. Então, a parte teórica deles, embora
eles tinham a preocupação de uma orientação científica, a parte teórica deles é bem defasada, pela falta da análise do comportamento. Então, se você pegar a definição do Jung, propriamente, ou do Beck, ela é bem defasada, muitas vezes mentalista. Né? Muitas vezes, eu até, assim, é preciso compreender o que eu vou falar, né? Eu recomendo até que pulem a parte teórica, né? Eu falo, pessoas que eu estou acompanhando, né, psicólogos que eu estou acompanhando de uma forma mais próxima, eu digo, ó, pode pular a parte teórica aí, né? Já leu uma vez? Beleza. Aí vai comprar um outro livro? Pode pular a parte teórica e vai direto para a intervenção, porque se você já domina a análise do comportamento, né, você vai ficar, você vai sentir, vai perceber a defasagem, né? Eles vão construir, né, de forma muito abstrata a teoria, né, esquemas, estruturas mentais muito profundas, rígidas, né, tudo. Mas quais são os princípios que estão operando aqui, né, nesse nível? É esse que o livro está trazendo, né, das relações verbais, das operações estabelecedoras por trás, etc. E como existe um processo de aprendizado respondente, né? Ou seja, palavras, regras, podem adquirir propriedade de eliciar emoções. Na medida que eu estou vivendo minhas necessidades, por exemplo, de vínculo. Né? E eu já aprendi a descrever meu mundo, minhas experiências. E as experiências são de sofrimento, a eliciação emocional de punição, né, de rejeição, sai daqui, eu não quero, de ser abandonado pelo meu pai, que separou da minha mãe, nunca mais veio me procurar. Essas experiências são dolorosas? São. Eliciam emoções. E essas emoções estão sendo condicionadas não só propriedades da estimulação, ou seja, ser humano se aproximando de mim, significa que eu vou ser abandonado, se eu me apaixonar, se eu amar essa pessoa, eu vou sofrer porque ela vai me largar, vai me deixar. Não só a aproximação, o interesse de um ser humano por mim pode já gerar uma resposta condicionada de ansiedade, de angústia, né, de medo, porque eu fui abandonado e isso é doloroso. Então, se eu me aproximar dessa pessoa, me vincular a ela pode me abandonar de novo, eu vou morrer. Como essa estrutura, eu vou sofrer. Como essa estrutura verbal, se eu gostar dela, ela vai me largar e eu vou sofrer. Como essa estrutura verbal que foi construída na experiência também elicia as emoções. Então, um ser humano se interessar por mim já é fonte de ansiedade, e pensar essas coisas também dispara a ansiedade, porque são estímulos verbais com propriedade eliciadora dos respondentes emocionais, já que a experiência é a mesma. A experiência é a mesma de eliciação emocional no contexto de estar vinculado a alguém. Agora, se vincular é ameaçador. E como eu descrevi o abandono, pensar que eu vou ser abandonado também é ameaçador, dispara a mesma emoção. Então, por isso que o esquema, na descrição do Beck, essa parte emocional fica de fora. Ele fala que você constrói crenças, estruturas de crenças que te governam, mas não deixa enfatizado o processo do condicionamento respondente, ficando sob controle da estimulação esteroceptiva, que é a aproximação de algum ser humano, né, por exemplo, e interoceptiva, que são as regras verbais que eu formei na descrição dessas experiências. Então, tanto pensamentos eliciam emoções, quanto estímulos externos, alguém se interessar por mim, se aproximar de mim, já elicia também a mesma emoção, porque estão ligadas ao mesmo histórico de experiências punitivas. Essa explicação por princípios respondentes é que não tem na literatura da terapia cognitiva, porque eles não têm a essência do comportamento. Então, por isso que nosso curso ele faz esse trabalho de integração com ciência do comportamento. Todas essas visões podem ser agora melhor acomodadas a princípios claros, verificáveis e menos internalistas, né? Não, o esquema é uma coisa interna que fica lá na mente, lá te governando. Essa parte a gente faz a releitura, a substituição. Você quer perguntar? Você levantou a mão de novo, Silvio? Não, é porque continuou levantado. Tá aí marcada aí. Mas esclareceu? Foi? Acho que atendeu, né? Sim, já clareou mais, mas eu ainda vou continuar estudando. Tem que estudar mais um pouquinho para internalizar e fazer essa distinção.
Muitas vezes eu utilizo, assim, até para explicar para os pacientes, né, a metáfora da fome da fome mesmo, né, para depois falar da fome emocional. Por exemplo, uma criança que tem as suas necessidades de alimentação e ela passa por um contexto de negligência, onde ela não tinha as refeições dela. Então, imagina, né, hoje eu tenho 5 anos e eu vou com muita fome, ninguém não tem comida. Amanhã a mesma coisa, depois de amanhã também. Eu começo a achar o quê? Quais são as percepções que eu vou formando da realidade? Que eu não vou ter o que comer, que talvez eu não mereça comer, que ninguém me dá atenção nesse sentido, né? Aí por isso que eu falo a gente fala em regras, né? Mas a gente pode colocar assim, às vezes é não verbal, então em percepções, né? Pode ser que aos 5 anos eu consiga descrever essa realidade mesmo, né? E eu acho que eu não mereço, né, ser alimentado. Ou não, eu só olho para a realidade e percebo dessa forma, não tem alimento disponível. Aí, beleza, né, essa criança é recolhida pelo conselho tutelar, imagina assim, né, que vai para uma instituição, né, porque ela estava em situação de negligência, e lá vai ter as refeições. Então, no primeiro dia que ela chega lá, servem a mesa para ela tomar o café da manhã. Imagina como que essa criança pode se comportar nesse primeiro café da manhã. Ela pode comer desesperadamente. E aí você pergunta para ela assim, mas por que você está comendo assim? Você vai ter várias refeições ao longo do dia. Mas ela diz, porque quando tinha algo para comer, eu comia muito porque eu nunca sabia quando eu iria comer novamente. Então eu tinha que aproveitar o que tinha, né? Mas agora você não precisa mais. Agora você vai ter as refeições. Mas ela ainda não consegue acreditar. Por quê? Porque ela ainda tem aquela percepção. Ela teve um histórico. E ela está ali reagindo com um excesso compensatório, né? Em função da percepção dela. É a mesma coisa com a questão dos esquemas, né? Você pega uma necessidade aí de proteção, né? Ou de coragem, enfrentamento, resolutividade nesse sentido. Aí a criança, ela passava pelas adversidades, né? E ninguém a protegia, ninguém a resguardava, ninguém cuidava dela, né? Assegurava de que tudo ia ficar bem. Não, ela ficava lá, né, se sentindo insegura, covardada, encolhida. Que percepção que ela vai formar do mundo? Podem ser múltiplas percepções. Suponhamos que ela vai formar uma percepção, talvez não de forma verbal, mas de que eu estou vulnerável mesmo, eu sou frágil, não tem ninguém para me proteger, se acontecer algo de ruim, vou me dar muito mal. E aí forma um esquema, um conjunto de crenças, né, como ela se vê, como ela vê o outro, vê o mundo, ela se vê vulnerável, vê o mundo como cruel, né, vê as pessoas como não protetoras. E você percebe que nessas descrições existe um eixo temático, que é a vulnerabilidade. Então, forma um esquema de vulnerabilidade ao dano ou doença. Então, como o Lincoln colocou, com um conjunto dessas crenças, né, por um eixo temático, a gente categoriza como esquema de vulnerabilidade. E agora vai falar para ela que, não, agora você está segura, né? Imagina, até adulta, né? Não, agora você está seguro, agora você pode, né, se proteger, mas tem um histórico lá atrás gritando, né, que é um dos esquemas iniciais formados, onde ela se viu vulnerável. Então, é todo o trabalho de difusão de identidade, de reparação dessas lembranças, e é o trabalho da terapia do esquema mesmo. Fica melhor ainda. Vários estudos, inclusive experimentais, mostram, né, o efeito da modelagem por regras versus por contingências. Sempre que as pessoas têm experiências diretas com alguma coisa, aquilo vale muito mais do que qualquer coisa que você possa dizer a elas. Essa é a diferença, né? A gente aprende verbalmente quando as pessoas nos dizem coisas. E aprende também pelas próprias experiências diretas. Quando você tem uma experiência direta com alguma coisa, raramente você muda o que você pensa só porque alguém está te dizendo que não é bem assim. Eu vivi isso, sei que é assim. Eu vivi. Você está dizendo que não é assim? Eu sou a prova disso, eu passei por isso. A pessoa entra em dissonância, né? Porque o histórico dela diz uma coisa, você está dizendo outra.
Por isso que não dá adianta o terapeuta tentar convencê-la, persuadi-la a uma nova visão. Ela tem que entrar na experiência, viver de novo, para então ter uma outra perspectiva a partir daquela revivência ressignificada. A experiência aconteceu, mas aí ela revive com outro olhar, para então sair com outra lição que ela mesma extrai daquilo, porque quando você tem uma experiência direta, você é quase que imune à persuasão. Não adianta me dizer que não é assim. Eu sei que é porque eu vivi isso, eu passei isso assim. Então, mesmo que não seja num plano racional, consciente, todo aprendizado derivado de experiência direta é mais forte do que aquele aprendizado vindo porque alguém me disse. Se eu não tive experiência nenhuma e você me diz, eu talvez me convença. Mas se eu tive experiências e você me diz alguma coisa que é alinhado com a minha experiência, eu tenho certeza que é. Mas se você diz alguma coisa que não tem nada a ver com a minha experiência, eu tenho certeza que não é, que você está errado. Mas, na verdade, a minha experiência foi uma. E há outras experiências que eu poderia ter tido, né? E eu não tive, então eu tenho a minha, não importa o que você vai me dizer, eu tenho certeza, eu vivi isso. Então é mais ou menos um processo assim. Aprendizado por exposição direta às contingências é sempre muito mais forte do que o aprendizado derivado de regras. A não ser que eu não tenha tido experiência nenhuma, as regras eu posso me persuadir por uma regra, por uma instrução, por alguma coisa que alguém me diga. Ah, é verdade? É mesmo, caramba. Porque eu não tenho nenhuma experiência. Agora, se eu tive experiências, eu testo o que você está falando com base na minha experiência, validando ou invalidando o que você está me dizendo. É sempre assim. Ok. A Silvia levantou a mão novamente, antes o Carlos também tinha levantado. E a Jussiene, que também saiu, né? Teve que sair. Eu posso só falar que vocês se complementaram aí, que eu sei que não é um momento de supervisão, mas que eu lembrei de um caso meu de uma criança que perdeu a mãe por suicídio, o pai por assassinato, e, assim, cai muito, muita tragédia, e cai muito dentro disso, né? Fala assim, e a queixa dela é de tristeza e medo. Aí, como eu falo para ela que ela está segura? Então, muito algo complicado. muito forte, porque a experiência que ela tem, mesmo antes desses pais ainda estando vivos, ela não tinha amparo deles. Então, é o que você falou, Lincoln, porque por mais que a gente fale para ele, que agora ele está sendo amparado, tem avós que são carinhosos, mas ele não sai ainda, ele não consegue vivenciar isso, porque a base dele, que era o pai e a mãe, que não ofereceram e que agora nem estão presentes, é muito forte. Então, exatamente. trabalho... Como é que você vai convencê-lo de que a minha própria avó... minha avó está me pegando, né, para poder me criar. Mas como é que você pode me convencer de que ela também não é capaz de se matar ou de ser assassinada? A experiência dele é muito forte. Muito forte. Então é muito intenso isso, porque a experiência que ele viveu é muito maior do que qualquer coisa que outra pessoa possa falar para ele. E assim, é uma criança de 10 anos. Então é algo muito profundo mesmo. Só acúmulo de novas experiências, verificação ao longo do tempo de que realmente ele está seguro no ambiente de proteção e, ao mesmo tempo, eventualmente, se ele tiver já uma idade mais adolescente ali, fazer uma ativação ressignificativa mas é muito, até para ativar a lembrança, nesse caso, é muito doloroso. Sim, do suicídio é muito difícil. É tudo muito delicado, porque como você muito vai falar delicado. de pai e de mãe, se é tudo muito recente, ele não tem boas memórias e agora não tem como... Não, então, existem vários estudos. Delicado. Existem vários estudos controlados sobre ativação de lembrança em situações de estresse pós-traumático, como sendo eventualmente até potenciador do estresse. Então, às vezes, esquecer tem uma função adaptativa e ficar lembrando é ficar retraumatizando, né? Então, tem que pensar bem aí, é delicado. Né? Tem que pensar bem em como vai trabalhar com ele essa questão. Acho que é mesmo enfatizar eventos trágicos como sendo altamente improváveis, porém, ele foi desafortunado por existir no mundo em que essa possibilidade o atingiu, embora seja possível, mas remotamente possível, e altamente improvável, sendo possível, ele foi afetado, mas 2 raios, né, caírem na mesma árvore, no mesmo lugar, torna ainda quase que impossível isso voltar a acontecer na vida dele. E ainda tem o agravante, que os avós já são idosos também.
Olha a insegurança, né? Então, é Complicado. algo aí bem complexo. Muito delicado, muito Muito. delicado o caso. Carlos, quer falar? Não, na verdade, já passou a oportunidade. Aqui vocês estavam falando sobre criança central, e aí eu ia aproveitar para pedir para vocês fazerem um link com os esquemas contínuos e intermitentes, né? Exemplificar isso, essa formação variável, enfim. A gente sabe que tem a tolerância de frustração, isso, lógico, que vai variar de acordo com o indivíduo, subjetividade dele, histórico formativo, sei disso. Mas eu ia pedir só para a gente poder fixar um pouco do conceito, né? Na hora que vocês estavam falando sobre a crença central, exemplificar um pouco disso dentro da devida crença. É porque são dois usos da palavra esquema, né? A ideia do esquema, a teoria do esquema, né? Conforme como categoria de crenças, né? De conceitos que a pessoa forma, e os processos de consequenciação em esquemas como estratégias, né? Ou seja, toda ação reforçada é uma estratégia contínua de reforço. É uma forma de ser reforçado. Aí vai ser reforçado a cada 3 ocorrências. Então vai ter um esquema, uma estratégia de reforçamento baseada em quantidade, uma quantidade fixa. É isso? Não, então, é justamente isso. Eu sei essa diferença. E sei dessa, vamos dizer assim, dessa falha, né, da parte cognitiva, né, que fala sobre o esquema, enfim, sobre as crenças centrais e tudo mais, mas comportamentalmente não existe essa análise, né, que é o que vocês têm feito, né, vocês pegaram essa parte de esquemas da análise de comportamento, que é contínuo e intermitente, e fala sobre a questão da quanto mais variável, mais tolerante à frustração, né? Se a formação do esquema pela análise do comportamento. Aí eu gostaria assim de, se vocês pudessem unir esses dois conceitos, pegar uma crença central e fazer a parte formativa pela análise do comportamento, que eu creio que é essa a nossa intenção, né, de utilizar a ferramenta, as duas ferramentas, para poder melhor verificar a topografia do comportamento. Sim, é justamente isso, né? Fica mais preciso com a análise do comportamento mostrar a trajetória formativa dos esquemas, né? Porque você pode pensar, um indivíduo que sempre foi atendido na necessidade emocional, nunca foi atendido, que foi atendido durante um tempo, depois perdeu, né, que era atendido instavelmente, hora sim, hora não, né, que normalmente as trajetórias instáveis formam os padrões borderlines, né? Então, é justamente isso, Carlos, porque aumenta a capacidade de previsibilidade do terapeuta. Né? O terapeuta já antecipa o histórico do paciente nesse sentido, né? A gente percebe que está compensatório, por exemplo, né, devido um narcisista, né, que tem um excesso de busca da necessidade de provisão por admiração, né? Ele busca muita admiração. Então, ele pode ter das duas uma, né? Duas trajetórias formativas. Ou ele recebeu muito, né, um esquema contínuo e fica intolerante quando não admiram ele, não reconhecem, e ele se convenceu de que ele é grande, superior às pessoas, é especial. Ou ele recebeu muito pouco, né, esquemas bem intervalados ou quase nenhum reforçamento, e ele agora está compensando, buscando todo o reconhecimento que ele puder. Então, realmente, né, deixar isso bem claro, esse vai ser o nosso terceiro manual, né? Tem o azul, o verde, aí, e tem o vermelho, né, que vai ser publicado ano que vem, para mostrar essas trajetórias formativas. Até lá, nas lives, a gente vai entregando esse conteúdo. Você fez um elo importante. Perfeito, maravilha. Eu dentro da fala de vocês, dentro do curso, enfim, das lives, eu já percebi esse direcionamento, né? E fiquei, assim, bastante motivado, porque vai ajudar a gente a até formular hipóteses diagnósticas mais fáceis, né? Quando o indivíduo
chegar com um determinado, vamos dizer, tá com baixa tolerância à frustração. Opa, o esquema formativo aqui é esse, é por aqui que eu tenho que seguir. Vamos identificar a topografia do comportamento devido ao esquema, vamos dizer, intermitente, se tem bastante tolerância à frustração, intermitente de razão variável, né? Algo assim. E aí eu tenho que procurar algo que case com esse histórico formativo. Porque a análise do comportamento nos traz isso. Então, exatamente. Isso aí. Pegou direitinho. Muito bom mesmo. Assim, você foi no ponto. Nunca vi. Olha que eu já fiz bastante curso na área, nunca vi fazer esse link que vocês têm feito, porque é o que falta para a gente realmente. A gente estuda um montão de crenças centrais, né, diz que o indivíduo pode funcionar de determinada forma, mas na hora que a gente vai buscar a topografia, fica uma terapia, desculpe a palavra, mas capenga. Falta algo. E aí a gente não sabe identificar no dia a dia da pessoa os critérios formativos disso. Então, foi bem assertivo essa explicação de vocês. Tá? E aguardo o livro, né? Já estou aguardo. Sempre temos visto você nas lives, né? Tem participado nos encontros de supervisão também. Bacana, vamos juntos. Olha, vamos responder mais duas questões, Lincoln. Tem uma no chat e tem a Henriette, está com a mão levantada, tá bom? Beleza. A do chat aqui, eu acho que eu posso, já que você respondeu ao Carlos, deixa eu assumir essa. Quem está falando aqui, equipe em espaço. Quem é a pessoa que está por trás, agora não estou identificando. Se quiser colocar o nome aí para poder falar direto, né? Elisa. Então, Elisa, o que acontece? A gente, na análise do comportamento, né, a gente entende, sim, né, o temperamento, ou seja, tendências, né, suscetibilidades comportamentais que são herança dos mecanismos adaptativos evolucionários. Ou seja, como os genes variam, né, e, portanto, todo o nosso cérebro relacionado aos nossos comportamentos, a área neurológica relacionada aos comportamentos humanos, elas também, ou seja, o corpo todo nosso evoluiu durante as mutações genéticas, incluindo o nosso cérebro. E, como existe uma variedade genética na espécie, nossa espécie tem uma grande variedade genética. Não só para tipos de cabelo, cor de olhos, né, cor de pele, mas nós temos uma variedade genética para a construção de órgãos, né, inclusive. E o cérebro é um órgão, e um órgão complexo, em que cada área neurológica pode ter uma cadeia gênica específica para ela, né, separadamente. Né. Então, vindo do quê? Do agrupamento genético recebido de pai e mãe, né, dessa herança genética. Então, as áreas neurológicas ligadas aos comportamentos humanos também são distintas de um indivíduo para o outro, em alguma medida. Né? Então, nesse sentido, você pode ter suscetibilidades distintas aos eventos do mundo, formas de reagir, tanto perceptivamente, quanto emocionalmente, quanto em termos de atitude mesmo, de ação a adotar. Alguns indivíduos têm uma tendência, por exemplo, adiante da estimulação social. O que é o estímulo social? Contato visual, fala, aproximação física e toque físico. Quando alguém nos olha, fala, emite um som na nossa direção, se aproxima corporalmente da gente e nos toca, esses são estímulos sociais. Alguns indivíduos são ávidos por isso, né? São gregários. Desde ter idade, já olha, já fala, já interage, já busca as pessoas, né, ali falando, respondendo ao estímulo. Então, eles têm o quê? Um temperamento extrovertido, gregário, de busca, em que o estímulo social lhes a neurosensibilidade a essa estimulação é reforçadora, é agradável, eles já são movidos por isso e buscam isso ativamente. Outros, por sua vez, contrariamente a isso, tem na estimulação social uma fonte de agarram-se nos pais, desde pequenininho. Agarra na perna da mãe, no pai, no colo, não quer ir com as pessoas.
Os outros já querem ir no colo, já vão, já trocam, já procuram, já falam, já são mais socialmente interessados. Outros são socialmente reticentes. Então, exibe um padrão de ativação ou de inibição comportamental, que é uma tendência de temperamento. Então, o temperamento são esses padrões de apego, né? De gostar de carinho físico. Tem criança que desde cedo na vida, você toca nela, né, para abraçar e beijar, elas adoram, elas vêm, te procuram, sobem, chamegam. Outras não gostam muito, né? Você vai tentar abraçar e beijar, elas não, me larga, me deixa. Não gosta disso. Então, esse padrão de sensibilidade à estimulação social, a estímulos auditivos, né? Algumas crianças podem ser... O estímulo auditivo, música, som, pode ser muito agradável a elas, e elas buscarem isso, gostarem desde cedo. Então, eventualmente até está na base dos interesses, dos gostos, das vocações, né? A vocação pode ser a neurosensibilidade ao estímulo sonoro, que algumas têm. Outras crianças com cores, né? Pintura, desenho, cores, mistura de cores, lhe agrada muito, elas de repente têm uma veia maior, uma suscetibilidade maior para esse tipo de estimulação visual, outras mais auditivas. Então, a neurosensibilidade... Todos somos responsivos a estímulos auditivos, visuais, mas alguns podem ter um degrau a mais de agrado por isso, ou de aversão, um degrau a mais de agrado por sons, ou de aversão, e assim vão tendo lá as suas suscetibilidades, seus temperamentos, no sentido de gostar mais disso ou menos daquilo, ter mais interesse por isso ou por aquilo, responder mais com uma tendência agressiva, né? Contrariado, responder com agressividade, outros aceitar mais passivamente. Então, essas suscetibilidades existem sim, derivam da distribuição genética, ou seja, todos esses perfis sobreviveram ao ambiente evolutivo e estão aí distribuídos na população, formando centros neurais comportamentais, já com alguma tendenciosidade. Mas que não é fatalista, né? A visão comportamentalista diz que isso sim, a gente saberá mais sobre isso à medida que os geneticistas do comportamento forem mapeando, fazendo um mapeamento genético, os neurofisiologistas forem mostrando as áreas neurológicas relacionadas aos genes, a gente vai saber mais. Mas que isso não é fatalista, porque por mais que alguém venha com uma neurosuscetibilidade, a experiência no mundo, o cérebro é neuroplástico e o comportamento é modificável. Então, a experiência no mundo pode gerar mudanças ao longo do tempo, acentuando certas tendências ou modificando-as bastante. Então, uma criança que venha com uma tendência a um ímpeto agressivo contrariada, ela não está fadada a ser violenta. Agora, se a experiência no mundo reforça isso, ela recebe violência, ela já tem uma tendência, ela caminha mais rápido nessa direção de formar comportamentos agressivos. Mas se ela tem esse ímpeto, mas os pais são conversacionais, são firmes, senta aqui, vamos conversar, se regula, se acalma, aqui não gritamos, e vão dando ali a educação, ela não vai ser violenta obrigatoriamente. Então, ter o ímpeto, o temperamento, não é fatalista para... Se o indivíduo tem uma tendência a ser mais acanhado, tímido, né, reservado, está fadada a ser assim? Não, ela pode ser exposta desde cedo a visitar parentes, receber amigos, frequentar esporte coletivo desde cedo, ter experiências de socialização, pais conversacionais, que ensinam a falar, que ensinam a cumprimentar os vizinhos, não fala, dá um bom dia para a dona fulana, dá um bom dia para o seu fulano, que estimulam isso, e ela vai aumentando sua desenvoltura porque vai aprendendo habilidades sociais. Agora, se de fato ela tem a tendência a ser evitativa, e a experiência com os seres humanos é de bullying, pais autoritários, coercitivos, e vão acovardando ela ainda mais para o contato humano, aí sim, ela vai ficando cada vez mais ansiosa socialmente, cada vez mais não socializam, não criam experiência de socialização, não oportunizam, né? Frequentar parquinho, esporte coletivo, receber amiguinho, ir brincar com amiguinhos. Não oportunizam nada disso. Em casa não tem conversa, só tem agressividade, passa por bullying. Todo contato humano é ruim, ela vai ficar fóbica social. Vai perpetuar isso ao longo da vida como sendo de forma agravada, né? Então essa é a ideia. Então, o temperamento não é fatalista, a experiência pode acentuar ou modificar isso de diversas maneiras, dependendo do que ela encontra ao longo das suas experiências. Respondeu? Ok, beleza. E Henriette, então... Olá, pessoal. Primeiramente aí agradecer vocês, né, por estar fazendo esse belíssimo trabalho, quanto está me ajudando aí, e aproveitar aqui a deixa que os alunos falaram sobre a terapia do esquema. Eu tenho uma dúvida em relação
a um aspecto da aplicabilidade dela. Eu queria saber se isso é uma regra ou não. É necessário para todos os clientes que entram em terapia utilizar a terapia do esquema no sentido de identificar, de ativar lembranças, porque o que eu observo, alguns pacientes que eu recebo, eu eu percebo assim que não há uma necessidade, algum deles, outros você vê. E aí eu fico em dúvida, entro na questão da terapia do esquema ou já posso entrar na aplicação das habilidades sociais? Porque alguns pacientes você já vê a necessidade de aplicar as habilidades psicológicas. E você observa que o histórico dele até foi sadio, as experiências foram sadias e não tem uma formação esquemática ali problemática, uma experiência que no caso trouxe algum tipo de problema, mas é necessário mesmo assim, você percebendo que não há essa necessidade, tem que trabalhar a terapia do esquema. É mais ou menos essa dúvida que eu tenho em relação à aplicabilidade, se isso é uma regra. Tem todos os clientes, todos os pacientes deve-se entrar nessa condução terapêutica? Excelente questão, Henriette. E é justamente no raciocínio que você já compartilhou. Porque a formação em habilidades psicológicas é o auge de qualquer processo terapêutico. É ali que o paciente vai se tornar seu próprio terapeuta, porque ele vai amadurecer, ele vai ter HP. A gente só entra com os esquemas quando parece que tem alguma coisa travando, né? Às vezes o paciente já, inclusive, tem a HP, mas naquele tipo de experiência ali, por exemplo, quando está num relacionamento e aparece a questão da rejeição, ele se perturba. Todo o raciocínio realisticamente otimista que ele tem, naquela hora ele não consegue operar, porque tem um esquema travando. Então, aí a gente retorna a questões históricas. Porque se eu olho para a experiência atual, e o paciente pode ou não ter já as HPs, mas a reação dele está desproporcional, está compensatória, está estranho, parece que está equivocada, então está revelando, né, péssimos condicionamentos, né, históricos. Alguma coisa já foi estabelecida que hoje os controles, né, pelas contingências já estão bagunçados. Aí você entra com esquemas. Se não, não precisa. Né? Se você não tem nada travando e ele mostra que está com aquela dúvida, né, ele só está sentindo limitado, insuficiente para lidar com aquilo, já vai direto nas HPs, que é o auge. Né? É o que há para levar o paciente à alta. Exatamente. E fica muito mais fácil de verificar a formação esquemática quando você está falando com um transtorno que foi desenvolvido desde a infância e que chegou à vida adulta tendo aquilo sido agravado até a vida adulta, mas iniciado precocemente. Aí, garantidamente, tem esquema, né? Quase que invariavelmente. Quais são esses quadros? Os transtornos de personalidade. Né? A pessoa forma... Desde a nossa personalidade forma como? Uma experiência única? Não. Um conjunto de experiências com seres humanos ao longo de várias situações e que necessidades estão envolvidas ao longo do tempo. A gente formou a personalidade, saudavelmente ou não, formou. Se formou saudável, esquemas ligados à provisão delas estão bem formados. Agora, se formou mal, esquemas podem ficar tá ali comprometendo. Então, nessas situações são mais claros esses trabalhos. Agora, a pessoa dirigia por 10 anos já, passou por uma capotagem ali de carro, agora tem uma fobia de direção. Não há que se falar de esquema, é tratar a dessensibilização, né? Não tem um esquema. HP de autorregulação emocional, como a gente fez na última live, né? Isso aí. Desenvolver as HPs para ela lidar com aquela circunstância. Mas aí talvez você perceba que nas sessões com ela, né? Ou seja no carro ou mesmo no consultório, ela fala assim que não sei por que as pessoas, né, descumprem as leis, né? E a pessoa esses dias não deu uma seta, eu fiquei pensando muito nisso. Aí talvez você perceba que tem um esquema de padrões inflexíveis, né? Um espectro obsessivo de personalidade aplicado ali ao contexto de trânsito. Não é só, né, da HP de autorregulação emocional que ela precisa, mas ela precisa também destravar essa questão, que ela cobra muita regra de si, se eu errar no trânsito, opa, aí você vê, né, que ela pode estar generalizando para aquele contexto também. Se for o caso, aí você vai ver essa comorbidade, né? A pessoa tem a fobia específica e tem como comorbidade, e prejudicando ainda mais a dificuldade dela,
um padrão obsessivo de personalidade. Aí realmente caberia. Mas se não é o caso, tem transtornos, né, que são de forma que ocorrem, tem causas independentes que não estão ligadas às necessidades vivenciadas desde a infância. Se não é o caso, não precisa. Para outros que têm que aquilo tem esse esquema travando, como o Pedro falou, ligado a necessidades emocionais e mecanismos ali excessivos de enfrentamento, estratégias de coping, né, de enfrentamento problemáticos, aí é o caso. Fora isso, não é uma regra mesmo. Perfeito, perfeito. Consegui compreender bem. Obrigada. Ok. Pessoal, temos que encerrar. Obrigado É pelas isso. participações de todos e todas aqui. Obrigado pelas sugestões também. Vamos anotar. Muito Vamos boa. compartilhar o material sobre a aba também, né? Vai enviar para o nosso suporte. E até a próxima. Até a próxima. A gente vai agendar o mais rápido possível. Já tem agendado o próximo encontro ou ainda não? Ainda vamos agendar. Acho que vamos agendar ainda, Lincoln. Vamos agendar, então Não passamos ainda. já vamos agendar o mais rápido possível para já anunciar, sempre no horário variado, né? Vamos tentar buscar uma manhã, uma noite. A gente vai tentando alternar horários aí com vocês. Tá bom? Obrigadão, galera, e até a próxima. Tchau.